Olá, alunos, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que é a biotecnologia. E especificamente nós vamos falar sobre a importância da biotecnologia para a saúde humana e animal. Vocês conhecem a biotecnologia? Sabem quais são os impactos que a biotecnologia trouxe para a saúde humana e animal na atualidade? Bem, na realidade a biotecnologia é uma ciência multidisciplinar. É uma ciência bastante antiga e que ela utiliza micro-organismos para beneficiar a saúde humana, mas não se limita à saúde humana. Ela tem áreas distintas, como por exemplo a área ambiental e a área de alimentos. Então, sempre que utilizamos micro-organismos para alguma finalidade que possa beneficiar a nossa saúde, nós teremos então a biotecnologia sendo aplicada para a saúde, seja ela humana, seja ela animal. E como isso tem acontecido no decorrer dos tempos? Bem, antigamente, pessoas que eram portadoras de diabetes, por exemplo, essas pessoas elas precisavam utilizar a insulina que era extraída do pâncreas de animais, como porcos e outras espécies. Entretanto, a utilização desses medicamentos de origem animal, ou seja, medicamentos que não eram produzidos pelo próprio organismo humano, elas podiam expor as pessoas a um alto risco de produzir reações imunológicas e apresentarem reações adversas por conta da utilização desses medicamentos. E graças à biotecnologia, hoje nós podemos utilizar a insulina recombinante. E essa insulina recombinante ela é feita com o auxílio de micro-organismos. Mas como assim, professor? É dessa forma mesmo que acontece. Então, inicialmente, é extraído o gene da insulina do próprio DNA humano e ali nós temos, então, toda a sequência para que seja produzida a insulina humana. E esse gene, então, ele é inserido em um pequeno fragmento de DNA circular, que nós vamos dar o nome de plasmídio a ele. E esse plasmídio, então, é colocado em um meio de cultura contendo uma bactéria, que normalmente é a Escherichia coli. Essa bactéria, então, ela internaliza esse material genético e, como nós vimos, os organismos procariotos, eles não possuem sistemas de membranas internas. Então, o seu material genético se encontra disperso no citoplasma. E dessa forma, quando o material genético dessa bactéria é processado, ele também processa aquele material genético que estava no plasmídio, contendo ali o gene para a produção da insulina. E a bactéria, então, passa a produzir a insulina e, a partir de processos de purificação, nós conseguimos, então, extrair essa insulina que foi produzida por essa bactéria e utilizar, então, essa insulina como medicamento para auxiliar o tratamento de milhares e milhões de pessoas pelo mundo, sem expor essas pessoas ao risco de reações adversas, ao risco de reações imunes, como era quando eram utilizadas as insulinas extraídas do pâncreas de animais. Então esse já é um grande exemplo de como a biotecnologia tem revolucionado a saúde humana. Um outro aspecto muito importante e relevante tem sido a edição de genes. E como é possível realizar a edição de genes hoje em dia? Vocês sabem? A edição de genes é possível graças a um conjunto proteico que é chamado de CRISPR-Cas9. E esse conjunto ele pertence ao mecanismo de defesa de bactérias que há muitos e muitos anos elas utilizam esse mecanismo para se defender contra vírus bacteriófagos. Vírus bacteriófagos são aqueles vírus que parasitam exclusivamente as bactérias. E eles inserem então o seu DNA através da membrana da bactéria e esse DNA passa então para o interior das bactérias e para que elas possam se defender, elas desenvolveram esse mecanismo chamado de CRISPR-Cas9. E essa CRISPR-Cas9 então, ela é um complexo proteico que é capaz então de identificar o DNA viral e remover esse DNA viral para que ele não seja processado durante o processo de replicação celular. A partir da identificação desse sistema CRISPR-Cas9, os seres humanos têm conseguido utilizar esse mesmo mecanismo para poder editar as células humanas e assim editar o DNA humano
e conseguir então inserir ou deletar bases no DNA, corrigindo diversos problemas, como nós tivemos, por exemplo, um exemplo de uma alteração que foi realizada por um cientista chinês. E esse cientista, ele editou o embrião de duas meninas e, ao editar esse embrião, ele conseguiu deletar a produção de receptores conhecidos como receptores CCR5, que são receptores responsáveis pela entrada do vírus HIV nas células. E dessa forma as crianças nasceram sem expressar esse receptor e de alguma forma estão protegidas desse tipo de infecção. Isso é bastante interessante, né? Pois é, para a gente ter uma ideia de como a biotecnologia tem impactado as nossas vidas. Além desses exemplos que nós citamos, nós podemos falar também sobre o bioprint de tecidos e de órgãos humanos. Então, a engenharia de tecidos atualmente ela tem focado bastante em utilizar impressoras 3D para construir tecidos e órgãos do corpo, de modo que eles possam futuramente virem a substituir órgãos e tecidos que por alguma razão tenham se danificado, tenham sofrido algum tipo de falha ou não apresentem um funcionamento adequado como o esperado. Normalmente essa técnica ela utiliza uma impressora 3D e utiliza as biotintas, né, tentando de alguma forma mimetizar, imitar a composição de um determinado tecido ou determinado órgão do corpo humano. Isso também é bastante interessante, né? E para que a gente possa então falar ainda mais sobre como a biotecnologia tem impactado as nossas vidas e a saúde humana, vamos falar então sobre algo que todos estão bastante familiarizados, que foi a produção de vacinas durante a pandemia da Covid-19. Então a biotecnologia proporcionou o surgimento das vacinas de RNA mensageiro e todos puderam então vivenciar isso. Então nós temos aí uma série de exemplos que mostram como a biotecnologia realmente tem impactado as nossas vidas e tem favorecido a saúde humana e a saúde animal. É importante que todos saibam que a biotecnologia ela não se limita à área da saúde. Nós temos uma ampla atuação da biotecnologia na área ambiental e também na área de alimentos. Na área ambiental, nós podemos afirmar que a biotecnologia também tem atuado e de forma indireta, isso traz grandes impactos para a saúde humana e também para a saúde animal. Vocês sabem, por exemplo, de que forma a biotecnologia poderia atuar num caso de derramamento de petróleo no oceano? Então, como a biotecnologia pode agir dessa forma? Podem ser então selecionados micro-organismos que apresentam então a capacidade de utilizar o petróleo como fonte de carbono, e esses micro-organismos eles podem ser depositados nessas manchas de petróleo. Então eles passam a utilizar aquele petróleo como fonte de energia e se multiplicam, crescem de forma exponencial sobre aquela mancha de petróleo até consumirem todo o carbono, todo o petróleo que estava presente naquela mancha ali. E depois disso, a partir do momento em que se esgota essa fonte de nutriente para esses micro-organismos, eles simplesmente morrem, deixam de existir e não realizam então nenhum impacto negativo sobre o meio ambiente. E trazem para a gente o grande benefício de terem então eliminado aquela grande mancha de petróleo que era um grande contaminante ambiental. Então esse é um exemplo de como nós podemos utilizar a biotecnologia na área ambiental e de certa forma auxiliar aí a saúde humana e também a saúde animal. Então nós sabemos dos impactos negativos que o petróleo pode trazer quando ele está disperso em grandes manchas no oceano. Quantos animais ficam presos em manchas de petróleo e quantos outros animais que não são do ecossistema marinho também sofrem esse impacto direto dessas manchas. E isso pode atingir, sem dúvida nenhuma, a saúde humana também. Não somente a área ambiental, mas também a área de alimentos tem se beneficiado cada vez mais. Então nós temos aí como exemplos pães, vinhos, cervejas,
diversos alimentos e bebidas que são produzidos graças aos micro-organismos e graças à biotecnologia. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham realizado as anotações de vocês e nós nos vemos nas nossas próximas aulas. Um abraço a todos e tchau!